cidade, ela era impenetrável, inclusive na visão. Aí Deus diz para ele: te pus hoje por cidade fortificada. Sabe o que Deus estava dizendo? Só eu vou poder ver o teu coração. Cidade fortificada, o diabo vai lutar, o povo vai querer enxergar e descobrir o teu coração, mas eles não vão poder conhecer o teu segredo, e o segredo que você tem comigo, porque eu te coloco hoje como cidade fortificada. Aleluia! O diabo vai lutar, ele vai procurar conhecer os teus segredos, mas ele não vai conhecer, porque você é cidade fortificada. Louvado seja Deus. E depois por coluna de ferro, poderia ser coluna de madeira, mas ele diz: te coloquei por coluna de ferro. Pode ser que um dia você envergue, mas você volta no lugar outra vez. E te coloquei como muros de bronze, nada poderá penetrar. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Aleluia! Para te livrar. Quando nós entendemos quem somos, nós temos segurança. Vocês estão pensando que é fácil ser pastor? Vocês estão pensando que é fácil dirigir igreja? Algumas pessoas pensam que ser pastor é uma honra. Eu acredito que da parte de Deus, sem dúvida nenhuma, é. Mas o menor da igreja é o pastor. Porque o ministério não cresce assim, ele cresce para baixo. Quanto mais nós pensamos que crescemos no ministério, mais nós diminuímos. Mas nós temos que nos identificar. Se nós somos homens com propósito, nós precisamos entender. Primeiro ponto, quem somos, quem você é. Aí não precisa você replicar com Deus, aí você não precisa ficar questionando com Deus, aí tudo aquilo que você vai fazer, você faz com segurança. É por isso que o sábio Salomão diz assim: tudo que te vier a mão para fazer, faça. As pessoas erram aqui, com todas as tuas forças. Não é verdade. Faça conforme as tuas forças. Tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Quantos são aqui homens com propósito? Primeiro ponto, você tem que entender quem você é. Pastor, eu já entendi, eu sou diácono. Então, seja diácono. Pastor, eu já entendi, eu sou um levita. Seja levita. Pastor, eu já entendi, eu sou um mestre, eu ensino, pois então continue sendo um mestre. Pastor, eu já entendi, eu tenho ministério pastoral, então exerça o ministério pastoral. Nós precisamos entender quem somos. Homens com propósito, eles têm que entender, primeiro, quem ele é. Eu sei que muitos de vocês já entenderam, mas existe um segundo ponto que eu quero falar com vocês nesta noite. Homens com propósito, ele tem que entender e saber destes 3 pontos na vida. Segundo ponto, ele tem que crer. Pastor, eu creio. Não, para aí. Tem certeza que você crê? Vocês estão entendendo o que é crer? Irmãos, esse negócio, você crê, irmão? Ah, eu creio. Ok. Mas no outro dia, ele está fazendo tudo diferente. Irmãos, crer vai muito além daquilo que nós verbalizamos. Crer é você andar em cima daquilo que você diz que creu. Por exemplo, se você diz que creu, ou você crê, então você tem que desenvolver o projeto do qual você está dizendo que crê.
Porque às vezes, meus irmãos, nós dizemos que cremos, mas nós continuamos do mesmo jeito, esperando como que se alguma coisa fosse acontecer do sobrenatural, e abraçar tudo e fazer tudo. Deus falou: rapaz, você vai ser um pregador, mas nunca leu a Bíblia, nunca estudou, nunca gostou de estudar, tem preguiça de ler, não gosta de oração, quando tem culto de ensino ele foge. Mas e aí, como que vai acontecer? Então você está dizendo que creu, mas você não creu de fato. Porque crer é tomar posse, é incorporar essa palavra. Eu creio e andar na palavra. Deus disse: você vai ser um levita, você vai ser um cantor. Mas nunca se manifestou em tomar uma atitude, de repente, o músico fazer umas notinhas, alguma coisa ali, para mostrar para Deus que realmente ele creu. Porque, meus irmãos, se a gente não tomar essa atitude, Deus está entendendo que nós não acreditamos nada. Segundo ponto, nós precisamos crer. Existem muitos textos na Bíblia que eu poderia citar para os irmãos aqui hoje, mas eu quero me deter somente na história de um homem aqui. Somente na história de um homem. Se você for no livro de Juízes, no capítulo 13, aí você vai entender o que é crer. Está entendendo? Segundo ponto, você tem que crer. Deus fez uma promessa na tua vida. E o que você fez até agora para que esta promessa aconteça? Capítulo 13, versículo 3 diz assim: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não beba bebida forte, aqui na minha tradução, nem coma coisas imundas, porque conceberás e darás luz a um filho. E sobre a sua cabeça não passarás a navalha, porque o menino será um nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar a nação de Israel. Olha o que diz o próximo versículo. Então a mulher entrou e disse ao seu marido: um homem de Deus veio a mim, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente terrível. Não lhe perguntei de onde era, e nem ele disse o seu nome, mas ele me disse: tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho e nem bebida forte, não coma coisas imundas, porque o menino será um nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Escute, aqui vocês vão entender o que é crer. Você diz: ah, pastor, eu creio. Então vamos ver se você crê. A Bíblia está dizendo que esta mulher nunca pôde ter filhos. O nome do esposo desta mulher chamava-se Manoá. E o anjo apareceu para ela, ela estava no campo, e disse: és estéril, e nunca pôde ter um filho, mas prepare o teu ventre, não tome bebida forte, não coma coisas imundas, porque você vai gerar um menino, e este menino, a navalha não pode descer sobre a sua cabeça, porque ele será um nazireu de Deus. Quando ela recebeu esta mensagem, ela correu para casa e encontrou seu esposo. E ela chegou para o esposo e disse: meu esposo, um homem que eu penso que vindo de Deus, porque o semblante dele era terrível, e ele me falou estas palavras, e ela disse para eu me preparar. O que você faria? Talvez você ia dizer assim: ó, mulher, você está louca. Quantos anos, talvez eles esperavam um filho e nunca puderam ter um filho? Talvez você dissesse: mulher, será que você está bem da cabeça? Não é assim?
que você ia fazer? Mas escute, olha o que é crer. Preste atenção. Quando a mulher chegou e contou isso para ele, essa palavra ela entrou no coração de Manoá. Quando essa palavra entrou no coração dele, ele creu na palavra. Naquele momento que ele creu na palavra, ele não via mais o anjo que fez a promessa, ele não via mais a mulher falando, agora na mente dele já tinha entrado o menino. Ele já estava vendo a criança, ele já estava vendo o menininho, ele já estava vendo ela grávida, ele estava vendo o menino nascido, ele estava vendo agora a promessa gatinhando, ele estava vendo agora o menino já dando os primeiros passinhos, ele estava vendo já ele adolescente. Por quê? Para o camarada falar o que ele falou aqui no versículo 8, o que ele diz no versículo 8? Então Manoá orou ao Senhor: ó Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Aleluia! Talvez se fosse o pastor Valdemar ia dizer: Senhor, eu rogo-te que me mande outra vez o mesmo anjo, para que também ele fale comigo, se de fato vai nascer realmente esse menino. Mas olha, quando a pessoa crê, é diferente. O que ele disse? Ele orou ao Senhor e disse: rogo-te que me mande outra vez o mesmo anjo, e que agora ele nos ensine o que devemos fazer para criar este menino que há de nascer. Aleluia! Ele está dizendo: eu acredito, eu já estou vendo, eu já tomei posse, eu já estou vendo o menino brincando aqui dentro da casa. Isto é crer na palavra, é acreditar. Aleluia! O segundo ponto é crer. Você diz que crê? Então está aqui, você crê nesse ponto? Quando Deus diz assim, o camarada paga aluguel a vida inteira, Deus diz assim: vou te dar uma casa. Ah, eu nem acredito mais. Meu Deus, já comece a pintar a casa, já comece a quebrar as paredes e reformar do jeito que você quer, já comece a colocar o piso da casa, já coloca as cortinas da casa, compra o estofado, aleluia, porque aí você vai começar a dizer assim: Deus, eu criei realmente na palavra e tomei posse dela. Pastor, eu creio, ok. Então se você crê, a partir de hoje, você vai sair daqui com o teu coração transformado, a tua mente mudada, e vai começar a agir dentro daquilo que Deus falou com você. E observe que o anjo apareceu. O anjo apareceu para ele. Se você continuar lendo o texto, olha aqui, ó. Quando o anjo apareceu a segunda vez, a mulher correu e disse: corre, meu esposo, porque o anjo está lá de volta. E ele foi, no versículo 12, então disse Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Aleluia! Escute, Manoá acreditou, ele tomou posse, aí ele ficou tão contente, ele ficou tão empolgado. Nós somos, meu Deus, nós somos tão pessimistas, que a gente só paga depois que recebe, e aquele quis pagar antes de receber. Ele ficou tão empolgado, tão contente, que ele disse: te detenhas aqui, porque eu vou preparar um cabrito, para que a gente coma.
Ele quis oferecer um cabrito. Ele quis pagar antes de receber. Se cumprir mesmo, eu dou o voto. Olha aqui. O anjo ficou lá. Ele foi e preparou o cabrito. E ele chegou e trouxe. Quando ele chegou e colocou na frente, e ele pensou que o anjo ia comer com ele. Não. O anjo chegou, encostou o cajado e ficou aqui. Veio como que se fosse um fogo, envolveu, começou a queimar, levantou um redemoinho de fumaça. O anjo entrou no meio e o redemoinho de fumaça foi levando. Ele disse: ei, como que você se chama para nós te honrar quando o menino nasceu? Outra vez ele estava acreditando na promessa. Ele diz: por que você quer saber o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Aleluia. Esse anjo era o anjo do Senhor. Isto é uma teofania. Teofania ou cristofania quer dizer aparições de Cristo. Era o anjo do Senhor, porque lá no livro de Isaías, no capítulo 9, ele diz assim: um filho nos deu e um menino nos nasceu, e a autoridade estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por que você quer saber o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Aleluia. Maravilhoso. E o anjo foi subindo, e foi embora. Manoá olhou para a esposa dele e disse: minha esposa, entendi, vamos morrer, porque nós vimos o Senhor face a face. Aleluia. Ela disse: oh, meu esposo, não se preocupe não, se Deus quisesse nos matar, não teria feito promessas tão lindas na nossa vida. Aleluia. Eu sei que você está aqui hoje, talvez você está enfrentando uma crise, talvez você está enfrentando uma situação difícil, e há momentos na nossa vida que nós pensamos que a missão que Deus nos deu, nós não vamos nem poder realizar. Não, quando Deus promete, Ele cumpre aquilo que promete, antes que recolha. Por que Ele iria nos prometer tantas coisas, se fosse para nos matar? Ei, se Deus te prometeu alguma coisa, ela vai se cumprir na tua vida. Louvado seja Deus. Quantos acreditam nesta palavra? Levante a tua mão e celebre ao Senhor com alegria. Aleluia, glorifique a Ele, exalte a Ele, diga para Ele que Ele é maravilhoso, Ele é excelente. Aleluia. Nesta noite Ele tem bênçãos para a tua vida, Ele tem milagre para a tua família, para a tua casa, para o teu ministério. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo muito gostoso aqui, muito maravilhoso. Eu sinto algo de Deus aqui. Eu sei que os irmãos estão comendo a palavra aqui, mas eu sinto o Espírito Santo assim mexendo aqui no meio. Aleluia. É porque Ele quer te abençoar, é porque Ele quer te dar segurança, é porque Ele quer trabalhar na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua saúde. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus é bom. Segundo ponto é crer. Aleluia. Eu falei para vocês que nós falamos assim: eu creio, mas eu avisei vocês antes. Será que de fato nós cremos? Deus fala com a gente, mas a gente diz assim: eu creio. Mas esse crer nosso, ele tem que ir além, meus irmãos. Irmãos, existem tantas maravilhas, tantos milagres que Deus já fez nesta caminhada minha de ministério, que são coisas extraordinárias. Deus só espera a gente tomar uma atitude. Quando a gente toma uma atitude, Ele faz um milagre. Aleluia. É só a gente se levantar. Terceiro ponto, que você tem que sair daqui hoje ciente disso. Homem com propósito.
Se nós somos homens com propósito, primeiro nós temos que entender quem nós somos dentro da igreja. Segundo, nós precisamos crer. Irmãos, eu gosto muito, agora quase eu não ouço, até está meio difícil, mas os irmãos lembram, talvez os irmãos conhecem o pastor Alejandro Bulhon. Talvez os irmãos lembrem de língua hispana, ele é peruano. Ele tem uma palavra muito excelente. Hoje ele está bem idoso. Mas ele nasceu e se criou numa província muito pobre, lá no Peru. E quando ele chegou na idade dos seus 18 anos, ele teve a oportunidade de fazer seminário fora. Então o pastor encaminhou ele e ele foi embora. Mas a igrejinha onde ele congregava era uma igreja pequena, uma igreja simples. E o pastor que dirigia aquela igreja já era um pastor de uma certa idade. Mas todas as mensagens que aquele pastor pregava era sobre o arrebatamento da igreja. Ele começava a pregar e ele se empolgava um pouco, ele já entrava no arrebatamento da igreja. Então ele passou a sua adolescência e parte da sua mocidade ouvindo aquele pastor pregar sobre o arrebatamento da igreja. E ele foi estudar, depois de 4 anos ele voltou na cidadezinha visitar o pai e a mãe. E a mãe disse: meu filho, você precisa ir lá ver o pastor fulano de tal, ele está bem ruinzinho. A idade chegou, a doença, e ele está de cama, eu acho que ele não sai mais da cama. Ele vai morrer, então vá lá dar um abraço nele. Ele disse: ah, claro que eu vou, eu amo ser pastor. Aí foi lá, quando chegou, o pastor olhou para ele: Alejandro, você, meu filho. Ele se debruçou, abraçou o pastor, choraram junto. Ficou ali algumas horas conversando com o pastor. Aí o pastor pediu para que algumas pessoas saíssem do quarto. Ele falou: Alejandro, agora você é estudado. Você teve a oportunidade de sair para fora e fazer cursos. Você hoje é um teólogo. E eu queria te fazer uma pergunta. Pode perguntar, pastor. Me diga uma coisa. Jesus vai voltar mesmo? A vida inteira ele pregou sobre o arrebatamento da igreja. Mas ele nem acreditava no que ele estava pregando. Mas você acredite, creia. Se Deus te prometeu alguma coisa, ou Ele te vocacionou e você entende esta vocação, creia, acredite, ande em cima da promessa, caminhe em cima da promessa, porque alguma coisa vai acontecer, as portas vão se abrir, as muralhas vão cair, e você vai passar, e a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida, e o propósito que você tem vai se realizar, no nome de Jesus, e para a glória dele, louvado seja Deus. Aleluia. Mas o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, você tem que esperar o tempo de Deus. Primeiro ponto, você tem que saber quem você é. Segundo, você tem que crer. E terceiro, esperar. Vocês sabem aonde que a gente é assaltado? É no tempo da espera. Deus promete, e nós somos todos imediatistas. Aí nós queremos amanhã. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. É por isso que o salmista diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Esperar o tempo de Deus. Querem ver uma coisa? Livro de Esther, no capítulo 6. Você vai ver aqui o que é esperar o tempo de Deus. Capítulo 6, verso 1. Olha o que diz aqui. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado Bigtã e Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Escute aqui.
Nós não vamos ler o texto, mas eu vou trazer a história para vocês. Ó, isso aqui é esperar o tempo. Deus tinha uma promessa para os judeus através desse camarada chamado Mardoqueu ou Mordecai. Deus tinha uma promessa. Sabe quem era este homem lá na corte? Ninguém. Ninguém via ele. Ele era um moribundo na porta do rei. Era como que se fosse hoje um morador de rua. E todos entravam para o palácio e saíam do palácio e ele continuava lá na porta do rei. Estar no tempo de Deus, às vezes é um pouco complicado, porque o tempo de Deus, às vezes, ele nos machuca. O tempo de Deus, às vezes, ele nos traz dores, porque nós queremos agora e nós precisamos agora e nós precisamos do milagre agora, neste momento, mas o tempo de Deus é diferente. Ele tinha promessa, mas ele estava no tempo de Deus. As pessoas passavam, os nobres desciam e subiam, os oficiais chegavam, eram reverenciados e ele continuava lá. Ele era um homem importante para Deus, mas ele estava lá e não era visto. Mas ele estava no tempo de Deus. Um dia um oficial estava conversando com o outro e eles eram guardas da porta. Vocês leram aqui comigo, o nome de um deles era Teres e o outro era Bigtan. E ele estava lá na porta, dormindo, era noite. E eles conversando e armando para matar o rei. E ele ouviu. Quando amanheceu o dia, ele se levantou, chamou o oficial do pátio e disse: tem dois aqui do meio de vocês que estão conspirando a morte do rei. Quem é? Fulano e fulano. Foram executados dentro da lei. E ele foi para onde? Mardoqueu? Foi para a porta de novo. Não foi reconhecido. Ninguém fez absolutamente nada por ele. Ele voltou porque ele estava no tempo de Deus. Estar no tempo de Deus, às vezes nós somos feridos. Mas é necessário passar pelo tempo de Deus. Foi escrito nas crônicas dos reis, foi lavrado nos livros, fechado seus livros e guardado lá na biblioteca do Palácio Real. Passou-se alguns anos e Mardoqueu estava onde? Na porta do rei. Só que tem uma coisa: quando Deus se levanta para fazer, ele incomoda, ele tira o sono, ele dá insônia. Olha o que aconteceu no primeiro capítulo do versículo 6, escute aqui. Naquela noite o rei não pôde dormir. Eita! Escute, naquela noite o rei não pôde dormir. O Espírito Santo desce lá dentro do quarto real e desperta o rei da insônia para ele e diz assim: esta noite você não dorme. Mas ele não sabia por quê. É por causa de um moribundo, de um homem, como se fosse um mendigo que estava lá na porta do rei, por causa dele. Mas por quê? Porque tinha uma promessa na vida dele, ele estava no tempo de Deus. Escute, você talvez tenha algumas questões mal resolvidas, você tem coisas para ser resolvidas na tua vida, e você está no tempo de Deus,
e Deus está te quebrando, Deus está te triturando, e você não está entendendo, você está replicando com Ele. Se cale, espere o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus pode tirar o sono do presidente da república, por causa de você, que mora aqui nesta cidade de Paricaraçu, congrega nesta igreja, está aqui nesta noite, e Deus pode tirar o sono, pode mudar documentações, pode mudar as leis dos países, pode tirar o presidente e colocar outro para beneficiar a tua vida, por causa de uma promessa que tem para você. Louvado seja Deus. Naquela noite o rei não pôde dormir. Ele se levantou e disse: traga os conselheiros. Chegaram diante do rei. O que é, rei? Ele disse: me traz alguma coisa para eu ler. Pegaram o livro, os livros das crônicas, os escritos, e chegaram diante do rei e começaram a ler. E quando eles começaram a ler, eles leram exatamente aquele escrito, onde dizia: 2 soldados da porta do rei conspiraram para tirar a vida do rei. Mas um homem que estava na porta ouviu e denunciou e tal, e foram lendo. Ele disse: para. Como é que é? Lê de volta. Lê de volta. Pois é, rei, está aqui, ó. Um homem que estava na porta do rei denunciou a causa. E aonde está esse homem? Ele continua na porta. Aleluia. Aonde está esse homem? Ele continua no tempo de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus tirou o sono da maior autoridade para abençoar um homem, porque ele tinha uma promessa, porque ele estava no tempo de Deus. Quando nós estamos no tempo de Deus, nós não precisamos abrir a boca. Quando nós estamos no tempo de Deus, nós não temos que murmurar, nós temos que esperar. Aleluia. Escute, não existiu na Bíblia, irmãos, eu não gostaria que ele fosse membro da minha igreja, o salmista Davi. Irmãos, este homem, ele só se levantava para cair. Este homem era problemático, meus irmãos, mas a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Aleluia. E lá no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e um dia ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. E ele me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na minha boca, um hino de adoração a Deus. Eu penso, meus irmãos, charco de lodo, eu não sei se vocês conhecem, charco de lodo é aquela lama meia vermelha escorregadia que você se levanta só para cair, e você levanta de um lado, cai do outro, não para em pé de jeito nenhum. E aí eu vejo a palavra dele. Aí ele diz assim: ele se inclinou para mim, ele pegou, me levantou do charco de lodo. Eu penso, ele diz assim: e firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele chega, pega ele pela mão, levanta, vai lá, pega nos tornozelos dele, firma os 2 pés dele sobre uma rocha. Aí muda a fala dele e diz: e colocou um novo cântico na minha boca. Aleluia. Esperar, irmãos, esperar é difícil. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Que fizeram a este homem? Os oficiais? Nada. Porque não era o tempo. É difícil compreender, né? É difícil de entender o tempo de Deus. Talvez você está esperando por uma mudança bem radical na tua casa, no teu casamento. Talvez você está esperando assim uma mudança no relacionamento, e você não está encontrando nenhuma saída. Mas Deus me mandou aqui hoje como profeta
para profetizar sobre a tua vida, que o tempo de luta, ele tem um período, ele vai acabar, ele vai passar, aleluia. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, que o tempo de Deus na vida de alguém ser alcançado está chegando, e você vai cantar o hino da vitória, e vai dizer: só o Senhor é Deus, porque Deus entrou dentro da tua casa, e é Ele que vai consertar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas eu sinto pelo Espírito de Deus nesta noite que você precisa de um milagre dentro do teu lar, na tua vida conjugal. Receba esta palavra de alento para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O tempo de Deus. Escute, o que foi feito a este homem que livrou o rei da morte, não foi feito nada. Quem é o oficial do pátio amanhã? Os conselheiros correram no quadro lá, olharam. É Amã, senhor. Amã? Pois bem, assim que ele chegar, vocês introduzem ele na minha sala. E estava acontecendo uma tragédia. Esse Amã, que estaria no pátio pela manhã, ele foi elevado de cargo. E quando ele foi elevado de cargo, ele colocou uma lei. E disse: a partir de hoje, quando eu estiver entrando no pátio e entrar no palácio, todos têm que se levantar e me reverenciar. Opa! E quando eu estiver saindo, da mesma forma. E quando ele chegava, Amã vinha entrando, Mardoqueu continuava sentado. Ele não estava preocupado com ele, ele estava no tempo de Deus. E a coisa foi apertando. Alguém chegou para ele e disse: Amã, tem uma pessoa aqui no reino que não se levanta quando você chega e nem quando você sai. Quem é? É um senhor que fica lá na porta. Ele te ignora. Aleluia. A luta foi travando. A luta foi apertando. Agora ele diz assim: prepare então uma forca, e eu vou conversar com o rei. Aquele que não me reverenciar quando eu chegar e quando eu sair, vai para a forca. Ele fica lá na porta do rei. Quando ele veio passando no outro dia, ele olhou todo mundo reverenciando, passou, Mardoqueu sentado. Saiu, Mardoqueu sentado. Agora ele disse: então, vou matar. Vou matar. Sabe quando que a bênção chega? É bem naquela hora que você diz: agora não deu mais. Agora eu não aguento mais. Agora fugiu do meu controle, o meu limite já era, não tem mais o que fazer. É nessa hora que termina o tempo e o milagre chega. Quando ele disse: vou matar, pronto, acabou, vou matar. Tudo bem. Mandou fazer a forca. Pela manhã, quando ele entrou, eu fico conjecturando, né? Eu vi passando, todo mundo levantando, ele passou, olhou para Mardoqueu. Porque eu continuo sentado. Quem sabe se ele pensou: é a última vez que você fica aí, cara. E entrou no palácio. Quando ele entrou no palácio, o rei só estava esperando ele chegar. Já pegaram ele: Amã, precisamos de você, o rei te solicita. Quando ele chegou na frente do rei, se posicionou, se inclinou, ok? O rei olhou para ele e disse: Amã, o que deve ser feito a um homem aqui da nossa corte, que arriscou a sua vida para livrar o rei da morte? Eu penso que ele deu uma arrumada na farda. Ah, rei, esse homem
tem que ser digno de honra. Ó rei, o senhor tem que fazer o seguinte: o senhor tem que preparar para ele as vestes reais e vestir ele. E ele está pensando que era ele, né? O senhor tem que pegar a coroa de rei e colocar na cabeça dele. Rei, e tem mais um detalhe: aquele cavalo que está lá na cocheira, que só o senhor monta, com aquela sela, alguém tem que colocar esse homem no cavalo, e o outro puxar ele pelas rédeas e andar na cidade desfilando, e em cada esquina ele parar e dar um grito: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele disse: mas muito boa a tua ideia, mãe. Então você faz o seguinte: sabe aquele moribundo que está lá na porta do rei? Aquele é um homem digno de honra. Vai lá e pegue ele, mãe, traz para dentro do palácio, prepara um banho para ele, prepara tudo, veste as minhas roupas nele, coloca a minha coroa, pega o meu cavalo, sela o meu cavalo, monta ele. E o cara que tem que fazer isso, o camarada mais indicado é você mesmo. Pega então, amã, você mesmo o cavalo, pega o cavaleiro e sai agora na cidade dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aleluia! O tempo de Deus chegou na vida de Mardoqueu, e o tempo de Deus vai chegar na tua vida também. Glorifique a Deus, porque a luta não é para sempre. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Aleluia! Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Talvez você estava no tempo de chorar, mas a partir de então chegou o tempo de sorrir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas escute só mais um pouquinho, já vou parar aqui. Ó, Mardoqueu saiu montado no cavalo, faceiro, e Amã puxando o cavalo e gritando nas esquinas. Ele volta, larga o cavalo e diz para alguém: tira a sela desse cavalo, leva esse homem não sei para onde. E ele sai correndo para casa desesperado, quem sabe se procurando um alento, um conforto, um abraço da esposa, será algum conselho, alguma coisa, desesperado, frustrado. Todo o seu plano tinha dado errado contra o homem da promessa, o homem que estava no tempo de Deus. E ele chega em casa, quando ele entra na porta, ele olha para a mulher dele só estava olhando para ele assim, e ela diz assim para ele: eita, mexeu com o cara errado, já começou a cair na frente daquele que você queria destruir, mexeu com o homem errado. Sabe quem que ele é? Aquele homem que você queria matar, você não pode tocar nele, porque ele é da semente dos judeus. Aleluia! Oh, glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Levante a tua mão e exalte ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória, porque é Ele que faz, é Ele que trabalha, é Ele que realiza, é Ele que muda os tempos, estabelece tudo para abençoar a tua vida e a tua casa. Ele merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Homens com propósito, você tem que primeiro saber quem você é. Quando você souber quem você é, você tem que acreditar, você tem que crer que existe algo de Deus na tua vida. E depois, não atropele, não esqueça, não desista, não desanime, espere o tempo de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Nós, muitas vezes, quando a resposta de Deus chega, nós já estamos lá do outro lado. Escute, eu vou falar até baixo aqui. O crente, o cristão, é o povo que mais semeia na terra e é o que menos colhe. Ele semeia. Quando chega o tempo da colheita, ele já se foi, aí vem outro e colhe os frutos que ele plantou. A Bíblia diz que Daniel, ele orou quantos dias? 21 dias. Pronto. Ô, irmãos, eu estou falando de quem? Daniel. Daniel orou 21 dias. E a resposta chegou? Não. Não chegou.
Mas a Bíblia diz assim: estava eu nas margens do grande rio Tigre, e eu tive uma visão de Deus. Eu vi um homem muito grande. Os homens que estavam comigo não viram nada, mas sentiram alguma coisa e correram de medo. E quando eu olhei para ele, era no qual dia? 24º dia. Era 4 dias depois. Quando eu olhei para aquele ser esplendoroso, eu caí como morto, porque não houve forças em mim. Então aquele ser chegou e colocou a mão no meu ombro e disse: Daniel, homem muito amado, eu vim por causa das tuas orações. Desde o dia que você aplicou o teu coração nesse propósito, eu já tinha recebido a resposta para te trazer. Mas quando eu vinha, o príncipe da Pérsia, um demônio, me bloqueou e eu não podia passar. Até então que veio Miguel, o arcanjo guerreiro, mensageiro não é de guerra. E aí então, quando ele começou a guerrear, e eu desci, estou aqui por causa das tuas orações, mas a tua visão ainda é para muitos dias. Aleluia! A resposta não chegou ainda? Continua esperando. Não chegou ainda? Continua acreditando, porque ela vai chegar. Glorificado seja o nome do Senhor. Posso orar pela vida dos irmãos? Vamos se colocar em pé então, meus queridos. Eu não sei, mas eu só vou encerrar minha parte aqui. E eu quero orar. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, aleluia, sobre a vida dos teus filhos. Eu sei que talvez você não está se abrindo com alguém, mas o Espírito de Deus está falando no meu coração que Ele vai trabalhar na tua casa. Fique tranquilo, fique descansado. É um tempo de luta, um tempo de dificuldade, mas o milagre vai chegar, a vitória de Deus vai chegar. Faça assim com a tua mão: Senhor Jesus, a quem eu devo todo louvor, toda adoração, toda glória. E sei claramente que o Senhor está aqui na pessoa do querido Espírito Santo. Eu sinto a tua presença aqui, Espírito Santo, e ela é muito real. Há revelações, Senhor, nesta noite. Há mistérios, Senhor, acontecendo aqui. Há pessoas sendo beneficiadas aqui nesta noite através da tua palavra, porque há poder nesta palavra. Senhor, eu quero agora, na autoridade do nome do teu Filho amado Jesus Cristo, determinar, Senhor, que caia por terra todo obstáculo. Dar uma ordem, Senhor, a estes espíritos malignos, perturbadores dos lares, que saia no nome de Jesus Cristo, que abandone o projeto destrutivo deste lar, deste casamento, desta família. Seja alcançado nesta noite, homem de Deus, seja tocado pelo Espírito Santo, renove as tuas forças e continue acreditando no grande poder de Deus. Continue acreditando que te trouxe para a casa do Pai foi Ele. Continue acreditando que as mãos de Deus estão sobre a tua vida. Continue acreditando que ainda Deus vai te usar na terra. Continue acreditando que a glória de Deus vai pairar sobre a tua vida, e Ele vai quebrar todas as cadeias do diabo. Estas amarras satânicas vão ser quebradas no nome de Jesus Cristo, e você vai ser abençoado. Receba a bênção na vida da tua esposa, na tua vida conjugal, a libertação acontecendo, a milagre chegando, aleluia. Entra, Senhor Jesus, dentro dos lares e começa a trabalhar na vida dos filhos, que está aqui o sacerdote do lar, vem aqui representar a família e ser abençoado pelo Senhor. Toque, Senhor, na vida deste teu servo que entrou aqui nesta noite. Toque, Senhor, na vida deste homem. Toque, Senhor, no recôndito deste coração, aonde, Senhor, a psicologia não chega, aonde o bisturi do médico não pode chegar. Eu sei, Senhor, que o teu Espírito Santo chega. Toque no recôndito deste coração, toque nas particularidades, nas individualidades, lá no segredo da alma. Receba de Deus nesta noite a autoridade do Espírito Santo para você estender as tuas mãos, o milagre acontecer, estender as tuas mãos, o inimigo sair, aleluia. Receba de Deus nesta noite a ousadia do Espírito Santo, a alegria do Espírito. Seja abraçado por Ele, seja renovado por Ele, seja agraciado por Ele, aleluia, seja tocado por Ele.
Poderoso Deus, exalte o nome do Senhor, glorifique a Ele. Cante com alegria. Cante junto com esses abençoados, desses levitas. Adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Minha alma anseia por ti. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém? Saia, irmão, saia crendo. Saia daqui diferente da maneira que você entrou. Creia que o Senhor Jesus respondeu muitos pedidos de oração aqui. Creia. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco. Agradecemos aos irmãos também que acompanharam pela transmissão. Agradecemos, né, ao nosso pastor. Que Deus abençoe, que recompense. Amém? Continuamos. Vamos orar para que Deus continue, nos leve em paz para os nossos lares. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua infinita bondade, tua misericórdia que tem nos cercado, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, a Ti, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, nos leva em paz para os nossos lares, nos guarde, nos livra, Senhor, de todo mal. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a Ti, a cada irmão que esteve aqui nesta noite, que possa, Senhor Jesus, sair daqui de uma maneira diferente, possa sair daqui, ó Pai, convicto da chamada, possa sair daqui, Senhor, convicto, crendo, Senhor Jesus, sendo um crente fiel a Ti, Senhor. Alcança todos os sonhos, todos os projetos, ó Pai, a família, o lar de cada um dos Teus filhos. Dai-nos, Senhor, uma noite, Senhor Jesus, debaixo da Tua potente mão poderosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda a sua mão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos dizemos amém. Deus abençoe a todos os irmãos.